Boa tarde, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um Ronda do Mercado. Esse nosso programa onde fazemos análise técnica de ações em busca de oportunidades de swing trade. Para quem não acompanha o programa, para quem ainda não me conhece, meu nome é Jorge Fila, eu sou analista CNPIP e vou estar com vocês aqui pela próxima uma hora, trazendo o máximo de gráficos de ações que a gente conseguir e nelas eu vou trazer a minha interpretação, a minha análise técnica, né, que foi construída aí ao longo de muitos anos, muito estudo, muita prática também, então vou trazer toda essa minha experiência, tentando aqui justamente encontrar algum momento mais importante em alguma ação ou outra, e ver se justamente alguma delas vai dar alguma entrada iminente, né, algum momento mais próximo para a gente fazer uma compra ou uma venda. Além disso, óbvio, né, sempre aqui a gente tenta trazer um pouco de conhecimento, né, disseminar esse conhecimento. Então, se vocês saírem aprendendo um pouquinho mais aqui, também eu me dou muito por muito satisfeito, certo, pessoal? Bom, vamos já passar para o gráfico hoje, sexta-feira, né, que acho que é o que todo mundo quer ver aqui. Na tela temos o gráfico do Ibovespa, sexta-feira, dia 14 de agosto, fechando mais uma semana, pessoal, fechando uma semana muito importante, que teve muitos resultados de ações aqui, foi acho que uma das semanas que mais teve resultado aí dos últimos sei lá quantos anos, foi bem pesado, e como vocês bem sabem, né, deve ter acompanhado já nos outros dias aqui que a gente está falando, os resultados estão vindo mais ruins do que bons, né, estão vindo piores do que o esperado, tem corroborado um pouco para essa queda toda que a gente está vendo, né? Além disso, a gente está vendo também uma saída muito grande de estrangeiros aqui, os estrangeiros estão retirando capital da Bolsa também, batendo recordes quase, né? Acho que não, se não foi a semana que mais saiu, foi a segunda semana que mais saiu o dinheiro da nossa Bolsa aqui no ano, pelo menos. Então, realmente, a gente está passando por um momento bem turbulento, né? É, eu vou trazer aqui a análise do Ibovespa, né? Mas para quem não sabe ainda, ou para quem ainda não acompanha, eu trago também análise dos outros setores, né, dos outros índices setoriais, para ver também como é que está mais detalhadamente na segunda, justamente para a gente conseguir ver, né, se essa queda que a gente está vendo no Ibovespa é disseminada, porque às vezes alguns setores podem estar reagindo diferente, dependendo do motivo, né, de ter queda ou de ter alta, certo? Não é o caso, se nós formos olhar hoje, todos os setores estão todos eles com uma queda bem forte, tá? É, não hoje especificamente, né, mas na semana como um todo a gente está vendo uma saída massiva, né? Então não estão escolhendo muito setores aqui, estão tirando dinheiro da onde tem, certo, pessoal? Então tá vendo muita queda e eu já digo para vocês, pessoal, cautela, né, pessoal, muito cuidado, muita calma, porque às vezes a gente começa a ficar um pouco desesperado nesses momentos, acaba fazendo tomando algumas atitudes meio sem pensar muito, né? Então, calma, primeiro pensa, vamos ver o que vai acontecer, vamos esperar esse momento tentar passar por esse momento pior, certo, pessoal? E também tentar identificar se esse movimento vai ser continuado ou vai ser esse mês, vai ser agora, semana que vem já muda, não sei, né, pessoal? Enfim, vamos olhar aqui o semanal, vamos trazer aqui de novo a análise do semanal do Ibovespa, porque como está fechando a semana é bom a gente ver, né, pessoal? Como a gente pode ver aqui, esta semana a gente está caindo 3,2%, então uma queda expressiva, né? Ainda mais se somar com a queda da semana passada, com mais 3,08%, a gente caiu aí mais 6% em 2 semanas, né? Mais precisamente, acho que desde sexta passada começou a ter uma queda mais forte, né? Esse mês está bem ruim, né, pessoal? E o pior é que a gente está perdendo um suporte importante aqui. Essa região dos 168 mil é um suporte muito importante. Por quê? Vamos lá, né, pessoal? A gente tinha um movimento forte altista. Aqui eu estou olhando semanal, fica mais fácil de explicar. Tem esse movimento forte de alta aqui, tá? Então a gente tinha um movimento altista desde 2025 aqui até aqui mais ou menos abril de 2026, certo? A partir daqui ele começou um movimento corretivo, tá? Um movimento corretivo um pouco maior, né? Um movimento de queda, que é normal, né? A gente vê geralmente o mercado quando ele anda para cima, ele vai fazendo topos e fundos ascendentes, que é isso aqui que eu estou dizendo para vocês, né? Topos ascendentes, esse topo está acima desse topo, e fundos também ascendentes, porque esse fundo aqui está acima desse fundo, então isso aqui é um movimento de alta, ele vai fazendo topos e fundos, certo? Então ele está no movimento primário de alta, com movimento secundário de alta, movimento secundário de queda, movimento secundário de alta, movimento secundário de queda, tá? Então, basicamente, a gente estava aqui fazendo um movimento de alta, aqui caindo, né?
Então, fazendo uma recuperação, certo? E aí depois voltou a subir de novo, né? Aqui a gente até citou muito que é uma alta tímida, que é uma alta que não convenceu muito, aquela coisa toda, né? Mas estava subindo, que poderia justamente ser um movimento de alta nesse sentido. Então, ó, ele subiu, fez um topo, fez um fundo mais alto que o fundo anterior, vencendo aqui, poxa, né? Ia ter confirmado o movimento altista, como a gente desenhou, né? Agora, o que aconteceu? Aconteceu o quê? Quando ele começou a voltar aqui, quando ele segurou, ele estava subindo aqui e começou a segurar a partir de junho, a partir de julho aqui, final de julho, ele não conseguiu mais passar, aqui ele começou a cair de novo, tá? E aqui ele pode estar fazendo o contrário, certo? A partir do momento que ele perde esse fundo aqui, ele me confirma um pivô de baixo, ou seja, um movimento em que ele está invertendo aquela tendência forte de alta para ter uma tendência de queda um pouco mais forte. Por quê? Porque ele está caindo, está fazendo um fundo, está fazendo um topo abaixo do topo anterior, né? E agora está perdendo o fundo anterior. E aí o que vai acontecer? Ele vai fazer provavelmente um fundo mais embaixo, né? E aí o que a gente está vendo? A gente está vendo isso aqui, né? Desenhar aqui no cantinho para. Opa, deixa eu desenhar aqui no cantinho para vocês. Caindo, subindo, caindo, subindo, caindo, subindo, certo? Então isso aqui é um movimento de queda e ele está começando a fazer isso. Está começando a fazer, entrar numa tendência de queda a partir do momento que rompeu o fundo anterior. Isso preocupa, pessoal. Isso pode ser um movimento maior de queda e aí vai ser mais difícil a gente conseguir ver ações aqui subindo, tá? A gente realmente vai procurar mais ações para venda para o nosso swing trade e para você que, como eu, tem uma carteira de longo prazo aqui também, fica ruim também, né? Só fica ruim para isso porque tem que aguentar, vai ser difícil, tem que fazer talvez é, tem que começar a trabalhar com rotação, tem que fazer, tem que trabalhar de outras formas, tá? Aí tem que trabalhar um pouco a tua carteira para justamente não sofrer tanto, né? Fazer alguma proteção, talvez. Aí cada um sabe de si, né? Mas enfim, o ponto aqui olhando para o nosso âmbito aqui de swing trade, que é isso que é o nosso programa aqui, a ideia é que o Ibovespa está caindo, está perdendo fundos e preocupa o pessoal porque agora é um movimento de queda. Além do Ibovespa, a gente pode ver isso acontecendo não só no Ibovespa, em todos os outros setores, tá? Tem uma queda generalizada, o próprio IFMC, que a gente falou que estava um pouco mais... É... Deixa eu trazer aqui o diário, que a gente falou que estava um pouco, que a gente chegou a ficar mais otimista com ele caiu aqui muito forte, né? É... IMAT também, que a gente estava um pouco mais otimista. Opa, o IMAT eu nunca consigo colocar de primeira, né? Vamos lá. Índice de materiais básicos aqui, né? Também a gente vê ele caindo, perdendo a tendência de alta que a gente tinha visto. Então, estão todos muito ruins. O índice de elétricas, por exemplo, que é para ser um setor de mais proteção, olha que coisa horrível, perdendo tudo que é tipo de fundo, né? Então, eles estão bem ruins, tá? Mas eu não vou trazer essa análise muito hoje, segunda-feira a gente vê com mais calma. Vamos olhar para o Ibovespa, agora sim para o diário, né? Só para terminar a nossa análise do Ibovespa, a gente vê que o Ibovespa no diário hoje, olha, foi interessante que ele deu uma recuperada aqui, né, pessoal? Mais cedo ele estava caindo, ele chegou a cair aqui, deixa eu ver quanto é que ele chegou a cair. Ele chegou a cair 1,5% quase e está fechando com 0,10 de queda só, pessoal. Vamos ver o que aconteceu no intraday dele, hein? No intraday aqui, as duas últimas horas aqui de pregão, teve bastante força compradora, hein? Interessante esse movimento. Não sei se é por ser sexta-feira, não sei o que aconteceu, mas teve volume para comprar. Se bem que esse último hora aqui geralmente tem um pouco de leilão, às vezes, pode ver que todas as últimas horas aqui ele tem mais volume, né? É, aí não sei dizer, pessoal. Mas voltou, tá? O que eu posso dizer para vocês é que deu uma recuperada, pelo menos não estava caindo aquele 1,5% que a gente viu cair durante o dia hoje, tá, pessoal? Então, tá ruim ainda, tá ruim. Por quê? Porque tá abaixo desse suporte aqui, né? Tá abaixo do fundo anterior. Tá abaixo da média móvel de 200, tá escorregando. Quando teve essa alta aqui, a gente já falou que os indicadores estavam dando divergência e os indicadores agora sim corroboram com o movimento de queda, certo? A gente consegue ver aqui, por exemplo, os indicadores que eu gosto de olhar, né? A gente consegue ver aqui o MACD, que também já deu venda aqui desde antes. A gente comentou aqui nesse dia, né, que o MACD estava começando a querer cruzar para baixo.
a gente estava comentando sobre uma divergência no OBV aqui, que mede volume, então a gente vê que o OBV não estava acompanhando o movimento altista, momento não estava acompanhando o movimento altista, e agora quando começa a cair, os dois estão acompanhando, o que firma para mim o movimento de baixa, certo, pessoal? Tá ruim para o nosso Ibovespa, tá ruim para as nossas ações, vamos torcer para que tenha alguma coisa, alguma grande virada. Não sei o que pode ser, tá, pessoal? Não sei o que pode ser, porque realmente precisa vir alguma coisa forte para a gente começar a ver, trazer de novo o estrangeiro para cá, tá? Mas enfim, não vamos ser pessimistas, vamos ver o quê? Vamos procurar vendas, né, pessoal? Vamos procurar vendas, sempre também olhando para ter alguma compra na carteira, como vocês bem sabem, eu gosto de ter tanto compras quanto vendas, porque daqui a pouquinho vira tudo. Se eu tiver só em uma direção nas minhas operações de swing trade, daqui a pouquinho estopa todas as operações e eu acabo perdendo bastante dinheiro, certo? Bom, vamos lá, né, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui. É, Ah, interessante. Eu tenho falado aqui que eu estou procurando ações para compra, né? Porque estão todas elas dando venda. Eu estou com uma ação só comprada e chegou até mim, né? Pessoal falando, quem sabe Cury podia ser compra, né, pessoal? Vamos analisar Cury então primeiro. É, Cury é uma empresa do imobiliário, né? Setor imobiliário aqui e tal, né? Vamos até dar uma olhada no imóvel, como é que tá antes de qualquer coisa. Imóvel não tá legal, tá numa tendência de queda. Vamos olhar Cury então. Cury, né, para quem não sabe, para quem não acompanhou, eu vou tentar fazer uma análise um pouco mais rápida, tá? Mas vamos ver se eu consigo. Tem naquele movimento forte de alta, começou a ter uma lateralização aqui forte, né, a partir de 2020, outubro de 2025. Então fica entre esse topo aqui de 37 e 24, lateralizando até o fundo máximo aqui em 28 e 54. A gente viu aqui também tem um topo intermediário aqui em 35,60, certo? Então temos alguns topos intermediários, chegou a bater lá num topo histórico em 41,05. O papel então vinha no movimento, uma tendência forte de alta, que é essa linha de tendência de alta, e nessa lateralização agora começou a perder a tendência de alta a partir de julho, tá? A partir de julho perdeu essa tendência primária de alta, essa lateralização está conseguindo romper. Tá, agora eu entendi porque está querendo dizer que é compra. Ontem, então vamos lá, né? Vamos ver o que está acontecendo aqui primeiro, né? A Cury veio, tá vindo naquela lateralização aqui, principalmente nessas regiões aqui. Deixa eu trazer o retângulo que eu gosto de desenhar, né? Então, só para que a gente entenda, a gente tem essa lateralização aqui. Então, vamos lá, né? A gente está vindo dentro dessa lateralização. O papel veio desse topo aqui de 37 lá em abril, caiu, fez fundo no fundo aqui em 28,60, começou a tentar subir, não conseguiu, voltou a cair, fez um topo intermediário, voltou a testar de novo os 28. Então tem testado bastante o 28 e agora testou no final de julho e voltou a subir, certo? Está tentando ficar, está tentando ficar acima aqui da linha de tendência de alta. Então, o que isso quer dizer? Está querendo voltar para aquela tendência de alta do longo prazo, tá? Do longo prazo, tá? Ainda numa lateralização, certo? Tá ainda numa lateralização, mas está querendo voltar para dentro dessa tendência, tá? Isso aqui seria muito positivo. Então, foi isso que tu viu? Se foi isso que tu viu, esse candle aqui colocando força para cima, é positivo, tá? Qual é o problema? O problema é que olha esse candle aqui, tá? Isso aqui é uma estrela cadente, tá, pessoal? Para quem não sabe, esse candle aqui é uma estrela cadente. É, onde é que foi essa estrela cadente? Foi justamente na média móvel de 200, tá? Então, estrela cadente é um movimento de inversão, de reversão, né, de movimento aqui, né, então ele estava subindo, ele fez a estrela cadente, ele ia começar a cair, mas certo que num movimento bem menor, né? Nós não estamos falando do movimento lateral, nós estamos falando apenas de uma pernadinha aqui, e foi o que aconteceu, caiu pouco. O que eu quero dizer? Aquela estrela cadente foi sobre a média móvel de 200. Então aqui a gente tem um momento, um perigo, tá? Aqui é o primeiro ponto de atenção que eu vou dizer para vocês, tá? O que dá para se fazer? Se tu viu uma compra aqui, dá para ver uma compra, né? Pô, realmente, se fosse para comprar aqui, eu posso comprar aqui, botar o stop, tá? Aí começa a ficar ruim, né? Então vamos lá, o meu primeiro stop, o meu melhor stop que eu tenho
É lá abaixo dessa lateralização total, tá? Abaixo desse retângulo gigante que a gente desenhou. Por quê? Porque não perde isso aqui desde outubro de 2025, né? Então, eu estou bem protegido com o meu stop abaixo daqui. Ela pode voltar aqui, voltar a brincar e ainda assim vir tentar buscar os topos, certo? Qual o meu problema com isso? É que se eu comprar aqui nos 32,40 e deixar o meu stop nos 28,70, o meu alvo para estar dentro do meu risco-retorno, porque eu tenho que ter um risco-retorno X a ponto de que aqui dentro dessa escala aqui, né? Ou seja, se eu botar o stop em 11,24, 11,24%, eu vou ter que ter um alvo final com 28,55 para que as minhas estatísticas, né? Isso é uma coisa que eu bato muito dentro da gestão de risco, vocês deveriam também fazer. As minhas estatísticas dizem que se eu fizer isso aqui, geralmente eu vou ter no longo prazo um resultado muito melhor do que se eu tiver um retorno um pouco menor, tá? Por entrada que eu faço. Enfim, eu tô com o meu risco-retorno aqui, vou ter que ter um alvo muito fora, né? Vou ter que ter um alvo fora, inclusive rompendo máxima histórica do papel. Então, não quero que isso aconteça, né? Então, o que eu teria que fazer, primeiro de tudo, é tentar achar um stop menor. O stop menor seria justamente, espera aí, eu fazer isso aqui, tá? Pegar o rompimento do candle de ontem e tentar estopar abaixo do candle de ontem, né? Por quê? Porque daí tu tá querendo dizer que esse aqui é um pequeno movimento de alta, certo? Que vai te levar até esse topo. Pode ser, tá? Pode ser. O que pode acontecer é que ele vem aqui dar uma. A gente está vendo que o nosso mercado está com uma volatilidade muito maior, então ele pode vir, o mercado simplesmente abrir, cair um pouquinho mais aqui, te stopar e depois voltar a subir, tá? Tu corre esse risco, ou seja, esse stop aqui embaixo é um pouco mais arriscado, mas começa a ter um risco-retorno ok, ou seja, eu posso ter uma saída ainda dentro aqui dessa lateralização, tá? Eu consigo apertar um pouco aqui minha saída, não preciso dar 100% lá onde eu quero, e sair aqui, né? Sair nos 37,20 por aqui. Dá para fazer isso. Qual o problema? O problema é que eu tenho opa, essa região de topo aqui, junto com a média móvel de 200, então ela pode romper, vir aqui bater e voltar a cair, tá? E voltar a cair, não conseguir romper e aí vir te dar o stop. Mas seria esse o problema, tá? Só esse é o problema aqui, é que isso aqui pode te segurar junto com a média móvel de 200, tá? Com relação aos outros indicadores, se está dando compra ou não, vamos ver aqui o que a gente tem. A gente tem um MACD cruzando para cima da linha de sinal faz tempo já, mas não se afastando. Isso aqui eu não gosto muito, tá? Não gosto muito, é uma coisa um pouco minha. E eu tenho OBV apontando para baixo nesse movimento mais lateral último aqui. Não está muito legal, tá? Não está muito legal, não está me dando muita confiança de que pode subir. Agora, a tua visão não está errada, certo? Acho que pode ser dentre os papéis que a gente está vendo que a maioria está dando compra, esse é um papel que tem segurado bem até, né? Tem segurado bem, a gente está vendo até ele querendo subir aqui, né? Ele fazendo como se fosse um mini pivô de alta aqui dentro da lateralização, certo? Por quê? Porque ele está fazendo, de novo, né? Está fazendo aqui fundo, topo, fundo abaixo do fundo anterior. Próximo movimento provavelmente seria um topo acima do topo anterior, fazendo isso aqui, né? Que aí talvez poderia ser esse movimento altíssimo que a gente quer. Basicamente é isso que eu tenho para dizer, eu concordo, mas eu não sei se é essa papel ainda que eu vou fazer a compra, tá? Sinceramente, eu tô com medo dessa região aqui, e dois, ele ainda tem volume comprador também, né? Tem volume vendedor também. Hoje, essa queda aqui do papel de 2% de hoje foi com volume também, né? Então, a parte boa é que se vencer, ela vai entrar de novo na tendência de alta, tá? Mas tá aí, eu acho que é uma boa, muito bem anotado, viu? Parabéns para quem viu isso aí. Já que estamos falando de ações, eu vou trazer Taesa. Taesa aqui eu quero trazer para vocês. Taesa, uma empresa do setor de elétricas, que a gente viu, inclusive, que o índice setorial está bem ruim, né? Taesa vem numa lateralização bem grande aqui desde 2024, certo? Desde 2025, final de 2025, com movimentos secundários aqui
de queda, de alta, de queda, de alta, de queda, e começou a vir um movimento de alta, não conseguiu mais chegar na região aqui que estava fazendo topos, né? Não conseguiu mais chegar na região que fazia topos e começou a cair de novo, tá? Aí a gente pode estar vendo aqui justamente uma quebra dessa tendência. Vamos trazer aqui de novo aqui o meu retângulo gigante, né? Então ela estava aqui o quê? Consolidando, certo, pessoal? Consolidando. A gente vê que sempre respeitou esse fundo aqui dos 38 e 38 aqui, e agora está querendo perder esse fundo, certo? Então o que ele pode estar fazendo aqui nesse movimento de queda? Então ele pode estar querendo fazer o tal do pivô para mudar a tendência e entrar numa tendência de queda, né? Por quê? Vamos lá, né? Topo, fundo. Eu vou insistir com vocês sempre, até que vocês entendam que eu tô. Claro, daqui a muito tempo a gente vai passar muito mais rápido por esses papéis, a ronda do mercado em si é para que a gente consiga passar bem mais rápido, mas é que eu quero que vocês entendam o meu racional. Eu preciso que vocês entendam o racional, senão vocês não vão assistir, né? Certo? Senão vocês não vão. Aqui eu não quero só que vocês me escutem, eu quero que vocês me entendam e que vocês pensem por vocês também, né? Então, aqui tem um outro topo. Então, é um topo, um fundo, um topo menor, e o próximo movimento é o quê? Um topo mais embaixo, um fundo mais embaixo, que aí vai dar esse movimento de queda que a gente está vendo, tá? Ele está querendo sim romper o fundo de muito tempo, e aqui ele poderia entrar daí no movimento continuado maior de queda, que pode ser uma boa venda, né? De novo, também eu vejo um problema, tá? Eu vejo um problema que seria, pô, eu vou ter que vender aqui perdendo a mínima de hoje, a mínima de o meu stop melhor de todos seria acima dos 40,52, certo? Só que aí não dá, né, pessoal? Aí eu vou ter um alvo lá que eu vou ter que fazer Taesa, uma empresa setor elétrico. Todo mundo sabe que não é uma empresa ruim, né, pessoal? Um monte de gente compra ela por dividendos e tal. É, e não está errado se tem na carteira de longo prazo, quem sou eu para dizer isso? Mas a gente vê que ela vai ter que chegar a trabalhar em preços bem baixos, né? Que a gente viu aqui que ele não trabalhava desde 2024 aqui, tá? Então, eu não quero, não gostaria de ter esse stop aqui. O que que eu faria se eu fosse querer fazer alguma oportunidade aqui? Talvez seria, claro, daí botar o stop aqui e arriscar, tá? Aqui é arriscar. Aqui a gente tem um, aqui a gente tem um trade de risco, mas é um trade que não é ruim de fazer, tá, pessoal? Não é um trade errado, não é um trade que porque se for, faz com menos, né? Mas é um trade que pode dar um retorno até rápido aqui, né? Se vier, certo? Por quê? Porque eu quero que ela caia 8%, do jeito que a gente está andando. 8% não é muito, né, pessoal? Daqui a pouquinho ela vem rápido, dá aqui o teu resultado. Eu não sei se eu faria com a mão inteira, porque tá arriscado. Mas dá para ir, cara, dá para ir. Se vocês quiserem, Taesa aqui, olha, não tinha visto aqui essa possibilidade, mas agora aqui tá até. Meu único medo é isso aqui, tá? Meu único medo é que ele tá em região, o estocástico está em região de sobrevenda, querendo sair da região de sobrevenda. Se sai da região de sobrevenda, aí me indica compra. Mas se a gente for ver, ele já está com MAC de vendedor faz tempo e o volume está acompanhando esse movimento de. Mais ou menos, né? Mais ou menos. O OBV aqui. Pessoal, dá para tentar arriscar, tá? Eu não sei se eu vou arriscar, acho que é muito arriscado um pouco demais, mas aqui é um pouquinho uma boa, né? Porque não, é um caminho livre que ela tem para cair aqui, certo? Perdendo 37,28 aqui, os 37,25 é livre até os 34 não tem. Vamos lá ver aqui, ó, vai ter aqui um topo aqui nos 35,44 aqui mais ou menos a região, depois que a gente for fazer a parcial, e tem o fundo aqui que já cara, não tem muito, vou trazer essa linha aqui até para vocês. Um caminho bem livre. Daria, pessoal, tá? Daria. Eu não sei, eu vou anotar aqui e Taesa, vou deixar Cury aqui também anotado para eu olhar com mais calma para ver se até se eu coloco lá no site para vocês que já têm acesso ao site, fiquem de olho que daqui a pouquinho a gente pode ter mais uma operação, que no momento estamos com 3, né, pessoal? Bom, falei de Taesa, falei de Cury que me falaram, vou falar de Duque que aconteceu uma coisa legal com o Eduque, né, pessoal? Aqui a gente tinha falado de uma venda em Duque, lembra? Ontem.
Ontem a gente falou que poderia dar uma venda, né? É, e hoje, se tu fez, teria dado, tá, pessoal? E veio com volume. O que que a gente... Olhem ontem, né, pessoal? Vamos lá. A gente vê aqui que Edux está num movimento de queda, né? Movimento de queda, está num canal de queda. Começou a chegar numa região aqui que é bem importante, uma região de fundos anteriores aqui. E se perder essa região, ela tem espaço para cair mais, tá? Para cair mais. E aí, se tu colocasse. E aí, o que que a gente estava falando? A gente estava analisando que eu queria ver um topo menor para tentar colocar o stop, certo? Para quem vai lembrar ontem que a gente estava falando, a gente estava olhando isso aqui, ó, tá? E a gente falou, olha, se romper essa mínima aqui, dá para querer vender, eu só preciso que ela tenha um topinho menor, né? Talvez hoje ontem possa ter sido esse topinho menor, justamente, né? Então daria para vender aqui e ver o que acontece. Por quê? Porque ela teve um volume forte também hoje, né? Hoje ela veio com bastante volume, o que é interessante. Vamos ver esse volume ao longo do dia, como é que foi. Foi mais no início do dia, né? Não desconfigura, mas também não é a melhor forma que eu gostaria de ver, tá? Mas eu tô vendo, ó, a gente tá vendo o OBV aqui entrando em tendência de queda, né? E teve o cruzamento aqui do MACD com a linha de sinal, só também não tô vendo um distanciamento. Ah, tá querendo se distanciar um pouco, sim, aqui, tá. Tá querendo se distanciar um pouco da linha de sinal. Eu acho que pode ser, tá, pessoal? Acho que pode ter sido até uma boa venda ali. Vamos ver se acompanha, tá, pessoal? A gente comentou ontem, eu não fiz, tá? Não sugeri. E não sei se faria também, mas se tu fez, tá indo bem, né? Vai dar bom, acho que vai dar bom. Acho que vai dar bom. Bom, vamos começar então para a nossa ronda do mercado, o que a gente tinha parado hoje, ordem alfabética inversa, tinha parado em Uzi Minas. Meu Deus, Uzi Minas não para de cair. Então depois de Uzi Minas a gente tem Unipar. Nossa, Unipar também foi feia a situação, hein? De novo, não vamos se apavorar porque a gente vai ver muita ação assim, tá? Para quem não lembra, a gente até tinha comentado sobre uma possível compra de Unipar, né? Rompendo aqui essa lateralização. Não deu, né? Não deu, não deu compra. Enfim, é, a gente via, Unipar veio no movimento forte de alta, tá? Aí começou a fazer o que seria talvez aqui não chega a ser um triângulo, porque esse tipo de triângulo não funciona no movimento de alta, né? Geralmente tem que ser um movimento, um triângulo ascendente tem que ser o contrário, tem que ser um triângulo invertido, certo? Não, então não funciona aqui como está. Mas enfim, a gente viu que o preço começou a não conseguir mais fazer topos, né? Desde que chegou ao mesmo topo do topo anterior, ele não conseguiu mais fazer topos ascendentes. E aí começou a fazer topos menores, sempre respeitando essa região aqui, esse suporte que foi muito bom, muito forte até agora, né? Até recentemente foi um bom suporte para o preço. A gente via que ele vinha respeitando muito bem, né? Muito bem. O problema é que esse movimento aqui acabou tirando ele fora daquela tendência primária de alta forte que a gente viu já de muito tempo, fez perder a média móvel de 200, e aqui ele entrou como se fosse, aqui sim, né, numa consolidação aqui, tá? Numa lateralização, querendo fazer aqui quase que um movimento mais arredondado, certo? Mas não fez, né? Acontece que chegou aqui, bateu de novo no topo anterior, não conseguiu ter força para subir, né? Tive inclusive, e aí começou a ter volumes maior, começou a aumentar o volume justamente na hora que começou a cair aqui, né? E aí caindo forte com um volume um pouquinho maior, vindo testar o fundo, o fundo mais fundo dos últimos meses aqui, né? Essa região de fundos, pessoal. Preocupa, preocupa bastante, tá? Aqui ele está tentando colocar um martelo, isso pode ser um bom sinal, tá? Vamos lá. Vocês sabem que eu não gosto muito de operar padrões de candle, mas eles me dão sinais. São sinais, tá? Esse aqui pode ser um bom sinal, tá? Por quê? Porque é um martelo, tá vendo aqui, ó? Esse aqui sim é um martelo. Por que que é um martelo? Porque ele vem do movimento de queda do papel, tá? E aí faz um martelo no fundo,
que é o martelo? É justamente esse candlezinho aqui, tá? Esse candle aqui que eu vou trazer para, opa, esse candle aqui que abre o papel, o vendedor, opa, deixa eu tirar a setinha, deixa eu trazer a setinha. Abre o dia, abre aqui, certo? O vendedor empurra o preço para baixo, chegou no suporte, o comprador apareceu. O comprador apareceu e falou: não, 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 não vamos perder suporte. E empurrou de volta para cima. Fechou aqui. Então aqui começou a aparecer de novo uma força de comprador, tá? Se nós for querer analisar talvez no dia, durante o dia aqui no intraday, a gente vê que realmente, né, no final do dia aqui entrou o comprador trazendo o papel para cima, certo? Então aqui teve uma força vendedora querendo trazer de novo para baixo, mas já teve o comprador trazendo de volta, tá? Pode ser um bom sinal? Pode. Eu confio nesse sinal? Não confio. Ainda mais por quê? Porque foi feito no último pregão, no último horário aqui do dia. Se eu for olhar aqui, sei lá, vamos trazer, ó só, é só no encerramento aqui que pode ter alguma coisa de bastante leilão, por isso que tem esse mais volume. Então, às vezes distorce um pouco, tá? É, não confio tanto em volumes do último candle intradiário, mas o fato é que sim, está deixando aqui um martelo, pode ser um, um primeiro sinal de reversão, o que seria muito bem-vindo, certo? O que, que eu vou esperar para confirmar? Eu vou ter que esperar amanhã. Amanhã não, né? Amanhã é sábado, amanhã ninguém quer, não quero nem saber, amanhã o pessoal vai aproveitar a tua vida, né? Segunda-feira, sim, aí segunda-feira a gente conversa. Se tu quiser, se ele vai romper essa região aqui, e se tiver volume. Aí a gente pode estar vendo sim uma reversão. Vou entrar já? Não, não vou entrar já. Vou esperar mais sinais, tá? O que seria mais sinais? Primeiro, tem um candle aqui rompendo com volume, tá? Primeiro de tudo, um candle rompendo com volume. Os outros indicadores aqui estarem mostrando alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, o, o nosso querido estocástico aqui cruzar a linha dos 20 para cima, né? A gente tem um cruzamento estocástico aqui para a linha para cima. Aqui tem que começar pelo menos a deixar umas barras menores, né? Porque a gente vai ver a linha MACD tentando cruzar, voltar a subir, né? E cruzar para cima a linha de sinal, mas está muito longe disso acontecer, tá, pessoal? Está muito longe disso acontecer, então acho que o MACD não vai te dar o sinal. Talvez estocástico, né? Talvez alguma coisa assim. Uh, O ponto, pessoal, que eu quero dizer para vocês é, se eu fosse fazer alguma coisa aqui, talvez eu ia olhar para a compra. Por quê? Porque por mais que o papel esteja caindo, ele caiu demais. Eu não tenho como vender esse papel. Se tu fosse me perguntar assim, o que que tu vai fazer com o Unipar? Eu prefiro vender perdendo aqui, certo? Eu prefiro vender perdendo essa mínima, tá? Prefiro vender o papel. Estou falando de compra até agora, mas se for me pedir o que eu quero fazer, eu prefiro vender o papel perdendo aqui a região dos R$ 57, tá? Por quê? Porque ele vai perder uma região importante e aí, quem sabe, ele pode buscar, inclusive, esse outro suporte. Vamos pegar essa região de fundos aqui em 52,94. Então, tem bastante espaço para cair, tá? Tem bastante espaço para cair. É isso aqui que eu vejo melhor, tá? Por quê? Porque ele está em tendência de queda, cara. Ele está em tendência de queda, tá ficando abaixo dessa linha de tendência de baixa aqui que veio desde do último topo lá, né? Então, a ideia é que ele está rompendo uma região de lateralização para baixo e vai caminhar para baixo, vai andar negativamente, seria uma venda, certo? Então, primeiramente, eu penso em venda, só não consigo vender o papel. Não consigo. Por quê? Porque ele caiu aqui sei lá eu, em 10 dias, nem isso, aqui em oito pregões aqui, ele caiu 11%, pessoal. Sem dar respiro. Onde é que eu vou colocar o stop? Eu vou estar com o stop aqui em 65. Aí, de novo, vamos trazer o meu risco-retorno aqui só para ter uma ideia, se eu querer vender aqui. Lá onde é que eu tenho que levar o papel? Até os 37, nunca vai chegar lá. Quer dizer, nunca diga nunca, né? Nunca subestime. Mas, pô, vai querer que o Unipar vá até lá embaixo? Não tem, acho difícil, tá? Acho difícil. Então, como é, o que eu quero fazer não vai ter como, eu vou ficar de olho para ver se daqui a pouquinho ele respeita esse movimento lateral que ele está e volta a subir. E aí, quem sabe, eu tenha assim uma operação para fazer que seria um pequeno retorno aqui,
O problema de novo vai ser, né? Um jack vai ser essa entrada. Se eu fosse entrar aqui, tá ótimo, né? Entrar aqui tá ótimo. Vamos operar o candle. Tá lindo. Tá lindo, eu consigo levar. O problema é que eu não opero o candle. O problema é que esse candle aqui só não... A mandorinha não faz verão, certo, pessoal? Bom, mas é isso que temos para Unipar. Vamos olhar Ultrapar. Ah, Ultrapar tá lindo, né, cara? A gente fez uma operação... Foi Ultrapar que a gente fez? É, a gente fez uma operação em Ultrapar que foi linda e segue subindo, né? Papel forte. Dos poucos aqui sim é um papel que a gente pode ver sim um movimento ainda altista para ele, né? A gente tem confluências aqui, o próprio preço de petróleo, essas coisas todas aqui estão ajudando ele um pouco. É isso? Acho que sim. Enfim, o que a gente está vendo aqui, né? Ultrapar vem do movimento altista, né? Conseguiu fazer um topo aqui em 30 reais com, sei lá, eu aqui em 30 com 31 reais aqui mais ou menos. É, e aí voltou a cair, teve a primeira correção mais forte desde muito tempo, né? Desde metade de 2025 aqui. Então ele começou a ter essa correção aqui mais forte, né? Um movimento de correção mais forte. Trouxe de volta para testar a média móvel de 200, né? Então aqui a gente tem... Isso aqui até a gente comentou quando a gente fez a compra, né? Vamos trazer perto aqui para que todo mundo consiga ver. Aqui, ó. Então ele fez esse movimento de queda, trouxe para a média móvel de 200. E olha esse candle aqui, né? Isso aqui é um padrão de candle que eu não lembro bem o nome, tá? Mas é um padrão de reversão, certo? E aí reverteu, e aí voltou a subir, rompendo... Opa, peraí. Hoje eu tô um pouco atrapalhado aqui de novo. Todo dia eu tô atrapalhado. Ai, meu Deus. Enfim, aí voltou a subir, rompendo topos anteriores, fazendo nova máxima histórica em ultrapar, né, pessoal? Coisa linda mesmo, tá? Foi um movimento bem forte, a gente pegou, a gente comprou o papel, saímos, acho que foi nesses dias aqui, né? Fizemos toda essa volta aqui. Foi lindo, o papel voltou, subiu, aí chegou uma região aqui de topos, tá? Vamos desenhar aqui, fez um novo topo histórico agora em 33,40. Começou a lateralizar aqui, fez um movimento corretivo, segurou no antigo topo histórico e agora está voltando a subir com força, tá? Aqui, pessoal, aqui tá bonito. Aqui tá bonito. Desculpa aí, amigo, pela cure, mas talvez o GPA 3 seja a melhor compra, hein, pessoal? Talvez o GPA 3 seja a melhor compra. Meu problema, tá? Por exemplo, eu poderia ter comprado hoje no rompimento. Não, posso comprar aqui no rompimento de hoje, aliás, tá? Meu problema é que ele ainda vai ter que ganhar o topo anterior. Do jeito que está tudo, eu prefiro esperar esse rompimento acontecer, tá? E aí eu acabo com o segundo problema na mão, que é se eu só for comprar se romper a máxima aqui dele histórica, deixa eu tirar aqui todo, eu vou ter que ver o papel andar 23% ainda, até os 41. Dá, dá, a gente vê que a banda de Bollinger aqui tá sim, de novo querendo encurtar, né? Eu não sei se eu quero, tá, antecipar muito esse movimento, porque eu tô com medo de ficar comprado, porque o momento não tá bom para ficar comprado em nada, né? Então tem que ter um sinal muito claro para mim o rompimento do topo seria muito mais claro do que daqui a pouquinho ele só chegar no topo e voltar atrás, tá? Voltar a cair. O meu problema é esse, só esse. Mas eu queria comprar até, tem que pensar com calma, porque para mim eu já tô querendo comprar aí onde ele tá. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Por quê? Vamos dar uma olhada aqui no estocástico. Olha o estocástico saindo da região de sobrevenda, tá? Para quem não sabe, o estocástico, quando foge da região de sobrevenda, ele começa. Isso significa um sinal de compra, né? Significa. Começa a te dar uma ideia de que o papel vai subir, então é mais um sinal de compra. Diferente, por exemplo, do índice de força relativa, né? O IFR, em que quando está na sobrevenda é um sinal tipo de que ele já caiu demais, alguma coisa assim. Não, aqui é quando ele entra na sobrevenda, aqui é quando ele sai da sobrevenda, é um sinal de que ele vai subir, entendeu? Aqui é um pouco diferente do índice de força relativa. É,
E aqui, por exemplo, ele está me dando sim que está saindo, que poderia ser uma compra, tá? Que poderia ser uma compra. A questão é que eu não sei que a gente vê que ele sobe muito rápido até para a região de sobrecompra aqui, né? Então daqui a pouquinho ele pode só chegar aqui no topo e parar ali, né? A gente tem no MACD, a gente tem aqui já o histograma reduzindo, né? Ou seja, a linha MACD está querendo virar para cima. Ainda não tem nenhum sinal, tirando o estocástico aqui, não tem nenhum muito sinal aqui, né, de que ele pode querer. Aqui a gente está vendo talvez um rompimento de tendência do momento, mas eu não sei, tá? Eu até fico tentado a comprar, tá? Mas eu acho que talvez o melhor é deixar para comprar mais tarde mesmo, correr um risco maior de ter que carregar essa operação mais longe. Talvez seja o canal. Eu vou dar uma olhada com calma, tá, pessoal? Vocês aí podem escolher também o que fazer, tá? Como podem também escolher não comprar, mas a gente está vendo que realmente está tendo mais volume. A gente viu que quando chegou aqui no fundo não teve volume, então tá ficando interessante, tá? Tá ficando sim interessante aqui o papel, tá? Depois de Ultrapar a gente tem Tupi, indústria, né? Vamos tirar essa monteira de linha aqui, fazer análise de novo de Tupi, que Tupi estava indo bem, parou de bem, né? Bom, Tupi veio de uma lateralização forte aqui 2020, de outubro de 2025, diferente de muitas empresas que subiam, né? É, conseguiu romper aqui no final, no início não, né? Em abril de 2026, quando tudo caía, aqui começou a subir, rompendo também a média móvel de 200, que foi muito bom, voltou, fez um topo aqui que achou uma nova resistência aqui, né? Desenvolveu essa resistência aqui em R$ 16, aí começou a trabalhar com a regiões de topos anteriores e a média móvel de 200, que começou a trabalhar como um suporte do preço, tentou romper para baixo, não conseguiu, devolveu legal aqui, né? E aqui a gente viu que estava vindo um movimento altista do papel, trazendo pelo menos até essas regiões de topos anteriores. Foi o que aconteceu, ainda bem, o papel subiu, veio para regiões anteriores, segurou, o problema é que segurou, né? O problema é que segurou e aqui ainda estava legal, né? Vamos ver aqui. Vamos analisar aqui de novo. Então, o papel aqui de junho ele começou a subir, estava vindo legal, né? Tava vindo legal. Aí começou a cair. Essa queda aqui foi interessante, por quê? Porque também foi com pouco volume, né? Isso é interessante. Quando sobe com volume, cai sem muito volume, fica mais claro que isso aqui é só uma correção de preço para voltar a subir, tá? E aí, quando começa a subir, começa a ter volume de novo. Tava interessante aqui, né? Tava bem interessante essa. Opa! Tava bem interessante o papel. Pena que Pena que sentiu mesmo a resistência ali, né? Pena que sentiu mesmo a resistência. A gente consegue ver bem aqui que começou a lateralizar, começou a perder volume, começou a perder os corpos dos candles aqui começaram a ficar menores, né? Até que final de julho aqui foi uma tristeza, né, pessoal? Olha isso aqui, só pavio, o corpo daqui não me diz nada, né? Então aqui a gente vê que realmente acabou aquele interesse de compra, né? Aqui se tu tivesse comprado, talvez seria o momento de repensar a tua compra por causa dessa falta de volume. Como vocês bem sabem, para mim, volume na compra importa até mais do que volume na venda, né? Para operações de vendas. E aí, quando começa a cair aqui, aí começa a cair no meio vazio, meio sem muito volume, até que vem um volume forte aqui de venda. Agora testou, ó, aqui ficou legal, né? Aqui ficou legal, testou de novo aquele suporte aqui que a gente tem, né? Que era a resistência anterior, virou suporte, e agora está trabalhando no meio disso aqui tudo. Diz alguma coisa? Não me diz nada, né? Mas pelo menos não está caindo forte, né? Pelo menos está caindo forte, está voltando a ter volume, e é um volume que não é só de venda, que não é o vendedor empurrando o preço. O vendedor não está ganhando essa batalha aqui, tá uma batalha equilibrada aqui. A gente está vendo que tem candles de compra, tem candles de venda, o preço não está andando. A gente está vendo hoje, por exemplo, a gente tem um doji aqui, a gente teve um outro doji, esse aqui é o doji Libélula, eu acho, né, se não me engano, nomes técnicos, não lembro mais. E aqui também a gente teve esse outro doji aqui, então quando vem um vendedor aqui, o comprador tem aparecido,
né? Tem jogado o preço para cima, o preço cai, o vendedor joga para cima de novo, o preço cai, joga para cima de novo, né? Então, tá interessante, viu? Tá interessante aqui que talvez o comprador que estava aqui pode querer estar trazendo para cima de novo esse preço. Gostei que segurou aqui, tá, pessoal? Gostei que segurou aqui, apesar desse volume forte aqui na venda, segurou. Bom, agora o que que eu vejo, tá? Eu vejo nada, mas eu vejo que talvez ele tenha mais força. Não vejo que tem mais força para lugar nenhum aqui, que ele tá no meio, tá? Não vou ficar falando coisas que não, eu só tô um pouquinho mais feliz com os volumes comprados aqui, tá? Mas tem que esperar decidir, tá? Tem que esperar decidir, tem que esperar a Tupi vir ou testar aqui a resistência em R$ 16, ou vir de novo testar aqui o suporte em 3,77 e ver se dá algum sinal pra gente, né? Se dá algum sinal. Não faria nada em Tupi agora, tá? Se tu tá comprado, eu acho que segue comprado, né? Segue comprado, porque a gente está vendo mais ou menos a compra, mas começar a ter volume de venda e o preço começar a andar para baixo, eu já estoparia a posição, tá? Por quê? Porque tem que se proteger, né, pessoal? Tem que se proteger. Próximo é 300. 300 teve, acho que o resultado foi horrível, né? O resultado foi horrível. Era uma ação que estava vindo muito boa. A gente falou várias vezes, né, que era uma ação que estava muito boa. Vamos trazer aqui o semanal dela aqui para que a gente possa ver. Então ela vem no movimento de alta, apesar de todo o setor agro estar muito ruim, né? A gente via lá o índice do agro caindo e fazendo mínimas, 300 aqui nas máximas, né? É, nas máximas, não, só que não ganhava topos, né? Mas também não perdia, não caía. Muitas ações do agro caindo e 300 não. A gente vê que inclusive tem essa tendência de alta aqui que estava sendo respeitada até agora, até agora, até agosto aqui, ó, né? Ele estava respeitando aqui, né? Óbvio, ele estava no movimento aqui, estava ainda respeitando essa minha tendência de alta, mas claro, né? A gente vê aqui que, obviamente, ele está numa lateralização aqui, né? A gente vê que ele vem lateralizando nesse topo, que a gente viu, né? E aí veio a perder aqui, primeiro ameaçou perder antes aqui, sentiu esse suporte aqui, graças a Deus, o preço voltou a subir, mas aí já não teve mais força para chegar e ficar para cima. Bateu aqui numa resistência intermediária, né, que era um suporte intermediário dentro da lateralização, e aí perdeu com tudo. Aqui foi, acho que aqui foi do resultado, né? O resultado não foi bem. Quanto que caiu aqui que a gente viu? 16% aqui. Aí depois foi lá e caiu mais 4%. Hoje já cai mais 10%. Cara, fica longe de 300, tá? Fica longe de 300. Se tu tem 300, eu vou te dizer, vou ser sincero para vocês, tá? Uma posição que eu tinha até pouco tempo atrás. Quando começou a perder aqui fundos anteriores, eu acabei saindo, não estava muito bem. Ainda bem que eu saí. Alguma coisa não veio bom no resultado. Aconselho vocês também a não estarem entrestentos, espera ele dar algum sinal. Não peguem faca caindo, esse é o maior erro que a gente faz, né? O que é pegar a faca caindo? Tá barato, vou comprar porque caiu muito. Cara, nunca faça isso, tá? Porque se caiu 90%, pode cair mais 90%, né? Se caiu de 100 para 10, ele pode no outro dia de 10 para 1. Nada impede que ele continue caindo, né? O que tu tem que fazer? Tu tem que esperar o papel mostrar que parou de cair, pelo menos. Parou de cair, aí tu vai olhar com calma, né? Começou a mostrar que vai querer subir, aí tudo bem. Não precisa se antecipar, não precisa, né? Não precisa fazer nada diferente, não precisa ser gênio, né? O que vai te diferenciar em ser positivo é saber se proteger. Primeira coisa é essa, é saber cuidar bem do teu dinheiro. O teu dinheiro, poxa, a gente sabe como é suado ganhar dinheiro aqui no Brasil, a gente sabe como é difícil, dificílimo, né? Dificílimo, é tudo, todo mundo joga contra. Então, cuida dele, cuida desse dinheiro, sabe? Cuida desse teu dinheirinho. Não fica aí inventando moda, espera te mostrar que o papel vai querer subir, tá? Até lá, sugiro não fazer nada em 300. TOTUS. TOTUS, uma das únicas ações que a gente tem aqui da nossa única tech. Não, tem outras techs aqui, tá? Tô brincando, tô brincando. Mas TOTUS é de software, né? Para quem não sabe, faz
softwares ERP, se não me engano, vinha uma tendência forte de alta em 2025, né, ganhando qualquer região de topo anterior, fez máxima, e aí a partir de 2025 aqui ela estava num alargamento aqui, né, a gente até falou, começou a ter esse alargamento aqui. O que é um alargamento, Sila? Isso aqui. Olha os topos como vão subindo, né? E não chegou, os fundos também deveriam estar caindo, mas aqui começou a segurar sempre nesse suporte. A gente vê que funciona bem o suporte aqui, né? De novo, esse suporte aqui em R$ 40 aqui, né? Até que chega na região dos 47 e faz um topo aqui que nunca mais conseguiu passar, né? Então testou até 3 vezes aqui. Dá para se considerar um topo triplo isso aqui? Até dá para considerar um topo triplo, que é uma figura de reversão. Não, não dá para considerar um topo triplo. Mentira, estou enganando vocês. Só é topo triplo se ele tivesse vindo aqui no movimento. Opa, o que bateu aqui? Se ele tivesse vindo aqui do movimento de alta, daí faz o topo triplo, aí cai. Aí sim. Mas ele não está vindo no movimento de alta, ele está vindo no movimento lateral aqui. Então não é topo triplo, não é nada, tá, pessoal? É só uma consolidação com um range maior, tá? Se alguém disser que isso aqui é topo triplo, tu já pode te defender e dizer, não, não é, não é, tá? E aí o que acontece? Ele veio e perdeu o média móvel de 200, depois que perde o móvel de 200, ele acaba perdendo também o fundo aqui, que nunca mais tinha perdido, né? E aí entra no movimento de queda. TOTUS entra no movimento de queda, veio aqui, dá para se considerar até um canalzinho aqui, né? Dá para considerar um canal aqui, tá? Veio caindo aqui, né? Então bate no fundo, sobe, bate de novo, sobe, mas aqui respeitou uma. A gente vê que ele vem caindo e respeitando suportes, né? Ele caiu, respeitou um suporte em 33, aí quando perdeu, faz um outro suporte aqui em 30,50, né? E caiu e fez um outro suporte aqui em 27, 26,70, tá? Esse aqui é até talvez um suporte um pouquinho melhor, que já foi regiões de trabalho anteriores aqui, né? Então a gente pode ver aqui que 2024 ele trabalhou nessa região também. E aí segurou o papel, né? Fez aqui sim, talvez tu quiser chamar de fundo duplo, pode. Você sabe que eu gosto de ver bem a figura, né? Não adianta ser mais ou menos. Então aqui eu não considero muito. Tá, pode ser um fundo duplo. Que pode ser um fundo duplo, tá? Fez aqui o fundo duplo, e aí, quando rompe o fundo duplo, a tendência é a reversão do movimento de queda. Não teve muita força para fazer esse movimento de reversão numa pernada só, né? Mas subiu um pouquinho, pessoal, tá? Subiu um pouquinho, fugiu da tendência de baixa, e agora o papel começa. Se saiu da tendência de baixa, ele vai entrar ou numa tendência de lateralização, ou numa tendência de alta, né? Não tem muita opção. Se tu para de cair, ou tu vai para o lado ou tu vai para cima. Não tem como ir para outro lado, não tem outro lugar para ir, né? É isso aí. Então, se ele parou de cair, né? Então, poxa, a primeira coisa que a gente viu aqui que ele fez dois fundos no mesmo lugar, é lateralizou. Ah, não, mas agora ganhou o topo anterior. Show! Aqui está começando a querer fazer um movimento de alta. Voltou, fez um topo maior. Opa, maravilha. Voltou, fez um fundo. Se isso aqui for um fundo, se realmente ele parar de cair aqui é um fundo acima do fundo anterior. E aí o que a gente pode ver? Que o próximo movimento possa ser fazer um topo acima do topo anterior, né? Então tem um topo aqui, tem um topo aqui, pode vir fazer outro topo aqui. Que aí vai fazer isso aqui, que é um movimento de alta. E olha, talvez vai justamente tentar buscar essas regiões de topos anteriores lá nos R$ 36, tá, pessoal? Então, o que eu estou esperando para o papel? Se isso aqui se confirmar essa reversão que a gente está vendo aqui embaixo, meu Deus, eu acabei riscando demais, aí fica esses riscos todo aqui, eu perco mais tempo apagando o risco do que explicando para vocês, né? Vou começar a fazer numa vez só aqui. Mas acho que é melhor. Se ficar muito ruim, vocês me avisem também, tá, pessoal? Se vocês acharem que eu estou explicando muito. Tá querendo fazer esse movimento de reversão aqui, tá? Qual o problema? Não tem muito volume aqui ainda, né? Não tem nada que me diga que seja muita reversão. Se eu for olhar os outros indicadores, inclusive está me dizendo o contrário, né? Se eu for olhar aqui, por exemplo, olha o MACD aqui cruzando a linha de sinal, tá? A gente vê aqui o MACD cruzando a linha de sinal, então a linha laranja abaixo da linha verde. Isso aqui é mais indicativo de que é venda, né, do que é compra. A gente tem um momentum já cruzando para baixo, já ficando negativo aqui, então aqui a linha do zero está indo para baixo, né? E apontando para baixo. Então, não vejo
não vejo nenhum outro sinal de que isso aqui possa ser uma reversão. Claro, de novo, né, pessoal, esses indicadores aqui são secundários. Para mim, o que mais importa é o preço e o volume, né? O preço e o volume. Por enquanto, o que o preço está fazendo? O preço está sim mostrando uma força compradora aqui, né, pessoal? Está mostrando essa força compradora. O que eu gostaria de ver? Mais volume na compra, tá? E pelo menos ganhar essa região de topo anterior aqui, tá? Pelo menos ganhar os 30,50. Aí, quem sabe, eu posso fazer uma compra. Aí, quem sabe, eu posso fazer uma compra. Qual o problema? Aí, essa outra região aqui, que pode ser uma região de resistência, que foi o suporte forte aqui, né? Aqui na época lá de março, a gente pode ver bem aqui que segurou aqui em março, né? Então, é, pode voltar a segurar de novo aqui. Então, como segurou já esse último topo que a gente tem aqui, tá? Mas aqui, se começar a subir, ganhar essa região de topos, essa região de fundos anteriores aqui, eu acho que talvez eu até posso me animar para uma compra. Tudo vai depender de como isso vem, tá? Se vai vir com força, se vai vir com volume, o que que vai estar me dizendo os outros gráficos, certo, pessoal? Então, era isso que eu tenho para dizer para TOTUS, tá? Isso é uma coisa que eu vi. Depois de TOTUS, a gente tem TIM. Tinha outra para a gente ficar de fora. TIM eu vou passar rápido, tá, pessoal? TIM vem no movimento forte de alta, tá? Vem aqui todo esse movimento de alta. Vamos fazer aqui a linha de alta dele aqui, tal, 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 tal. Vou trazer até aqui. Pronto. Aqui, tá? Vem no movimento forte de alta, chegou numa região de topo, começou a lateralizar, até que perdeu o fundo da lateralização e aí começou a cair. Achou uma outra região aqui que trabalhou e aí começou a lateralizar, que nem a gente comentou aqui, num range curto, certo, pessoal? Então a gente vê aqui, ó, por exemplo, está lateralizando aqui entre 22 e 21, tá? Um rangezinho bem curtinho aqui, tentando querer ganhar, então vamos até trazer aqui no mês de julho a gente até achou, quem sabe aqui, né, a gente pode ver uma mini tendenciazinha de alta aqui acontecendo, né, aquela coisa toda, né? Aqui uma mini tendenciazinha de alta querendo acontecer, mas não tentou romper o topo anterior, não foi, né? Não foi, não teve jeito. E aí veio o resultado, e aí sim, né, derrubou o papel, botou para baixo, perdeu tudo que é fundo, e aí só cai, né? Só cai, não está respeitando nenhuma região. Vou tentar trazer aqui outras linhas que pode ser que a gente vai olhar com calma. Aqui, vamos trazer, aqui não gosto muito, tá? Vou fazer aqui também, só porque está próximo aqui. Pontilhadinho isso aqui que eu não gosto, que eu não acho que está muito bom. E depois a gente tem essa região de topos aqui, tá? A gente vê que até tentou segurar naquela região que eu marquei agora há pouco aqui, em 18,50, não conseguiu. Ontem perdeu de novo, né? Então, pessoal, nada a se fazer em TIM. Fiquem fora do papel, esperem, de novo, espera ela mostrar que realmente vai reverter, espera ela mostrar que vai segurar. Aqui quase que segurar, tá? Aqui quase que segurar. Daria para ter comprado em algum momento? Não. Pouco volume, corpos muito, candles muito fracos, né? Corpos pequenos, nenhum sinal, nenhuma barra de ignição, não vi nada que me dissesse para entrar, tá? Vamos ver se vai segurar aqui, se vai começar a ter mais volume comprador de novo, né? A gente até está vendo o volume de comprador hoje maior que o volume de vendedor de ontem, só que ontem o papel caiu bem mais do que hoje, né, pessoal? Então, ainda tem alguma coisa segurando aqui. Fiquem fora de TIM, não olhem muito para TIM, tá? Se quiser botar no radar aí para ver qualquer outra coisa, para ficar acompanhando, ver se ela começa a segurar, me avisa depois que eu não vou querer olhar também, tá? Por último, vamos olhar Tegma, TGMA3. TGMA3 era um papel que veio no movimento forte de alta desde 2024, né? Veio aqui no movimento forte de alta 2024, 2025 também com movimento de alta. Então a gente vê aqui 2025 com esse movimento de alta que está aqui, buscando sempre topos
ascendentes, né? Nunca mais parou de subir. Vamos marcar esse topo aqui dele, lindo. Acho que é o topo da vida, é topo histórico, tá? Fez o topo histórico, não conseguiu mais vencer depois aqui a região dos 39, 39,40 aqui, 39,50. E aí, em março aqui, quando volta para testar a média móvel não, nessa linha de tendência de alta aqui que a gente tinha, não consegue, desaba, desaba, perde a média móvel de 200 direto. Aqui deve ter tido alguma coisa, né, pessoal? Deve ter sido balanço, alguma coisa nesse sentido. E aí caiu, perdeu tudo que é fundo, perdeu tudo que era suporte, caiu reto, nem viu. Às vezes acontece isso, né? A urgência de sair do papel não respeita mais nada. E aí começou, sim, a aparecer de novo um comprador aqui, que trouxe o papel de volta aqui, quase numa volta em V. Só que também, né, segurou numa região que era um suporte anterior, virou uma resistência, segurou na resistência, e aí agora começou a trabalhar depois numa região mais lateralizada, uma região aqui de 20, entre 28,50 e R$ 30, certo? Então, veio lateralizando aqui nos 3 últimos meses, fazendo essa consolidação, não ganhando, não perdendo, a gente vê um volume baixo, né? Um volume baixo aqui, principalmente aqui final de junho, né? Julho também muito baixo. E agora deve talvez tido resultado de novo. Aqui a gente viu que ela já abriu com aquele gap de fuga, gap de quebra, né? O breakaway gap que a gente chama, com bastante volume, já trazendo para cima da média móvel de 200. Num dia só aqui ela subiu 11,5%, né? É, e aí começou a segurar nessa região de fundos anteriores, nessa região de topo que segurou antes, mas trabalhando acima da média móvel de 200. Seria uma boa compra, né? Até poderia ser. Por quê, pessoal? Aqui a gente poderia estar vendo uma bandeira, né? Uma bandeira? Vamos ver se é uma bandeira ou o que aqui. Que movimento forte de alta. E aí aqui a gente tem uma bandeira, né? Uma bandeira, uma flâmula, o que quer que seja, tá? O importante é que esse movimento aqui, para quem ainda não sabe, para quem não entrou em Embraer com a gente, não ganhou muito dinheiro em Embraer por causa dessa figura gráfica, vou ensinar para vocês. Aqui se rompe o pano da bandeira para cima, bandeira é uma figura de continuação, tá? O que que ela fala? Elas têm um mastro, que é um movimento forte, com bastante volume, um pano sem muito volume, né? E depois que ele rompa com o volume, para quê? Para voltar a replicar o mastro para cima, tá? Ou seja, o alvo seria mais ou menos o topo histórico do papel, certo? Então, daria para fazer isso, tá? Até dá para ver isso, dá para ver isso, tá? Que daria para se fazer aqui, pessoal? Então vamos lá. Vamos tentar ver aqui se cabe alguma coisa aqui. Vamos tentar primeiro o mais seguro de todos. Tá ali, ó. Tá lindo. Tá lindo. O rompimento do topo aqui, né? Do dia 7/8 pode ser uma compra, tá? Eu acho que essa aqui tá ganhando de todas, tá? Ó, tô com várias ideias de compra aqui. Vou olhar com calma, tá? É, pode ser uma compra. Acho que essa aqui estaria me ganhando, tá? Por quê? Porque ela está segurando acima da média móvel de 200, está brigando, veio com força, teve uma ignição e está fazendo uma bandeira e tem caminho livre para subir até onde eu quero aqui e mais, tá? A gente está vendo também a abertura das bandas de Bollinger, a gente está vendo, todos os outros, esses 10% aqui estraga todos os indicadores, né? Enfim. Mas tá aí, eu tô vendo até esse movimento altista, tá, pessoal? Tô vendo, talvez esse aqui seria uma boa compra, tá? Só que, claro, esse rompimento, vamos lá, né? O rompimento do candle que vier aqui, que possa vir a romper aqui, olha para o volume. O volume tem que ser alto, tá? O volume aqui tem que ser alto. Se não vier volume alto, se romper sem volume, se assusta um pouco, tá? Aí repensa, talvez a gente até saia fora, cancela a compra, faz alguma coisa assim, tá? Mas quem sabe aqui pode ser uma boa ideia. Se tu quiser comprar a Tegma, pode ser que seja uma boa opção, tá?
das que eu tenho aqui, que não estou vendo compra, talvez Tegma tenha uma compra. Bom, e com essa, eu vou deixar aqui a bandeira desenhada, né? E com essa última análise aqui, vou me despedir de vocês hoje. Acabando a semana, chega, já estou aqui há bastante tempo com vocês, né, pessoal? Hoje, bastante coisa interessante, apesar dos pesares aqui, apesar da tristeza do nosso índice ter caído bastante, a gente viu aqui uns 3 papéis aqui até com possibilidade de compra, um deles sendo a Cury 3, o Ultrapar, o GPA 3, e aqui a própria Tegma, que também sendo para compra, né? A gente também, eu destaco aqui Taesa e Dux aqui, que estaria dado até movimentos mais de queda, certo, pessoal? Então, fiquem de olho, acho que tem dado bastante oportunidades. A gente está vendo justamente que o nosso problema aqui com o índice com as nossas ações, aliás, é que elas já andaram bastante, né, caíram muito forte, então tá difícil achar uma boa relação risco-retorno para venda e tá difícil achar papéis para compra. Então, algum desses papéis daqui a pouquinho pode ser que vá andar, não entre em todos, tá? Escolham um, é o que se tu for entrar em algum, se algum deles te convencer, escolha um, tá? Não vai sair comprando os três, certo? Eu vou ter que fazer, claro, eu vou fazer aqui uma análise de risco de cada um, o que está associado, se é juros, né, o que mais pode trazer, porque eu gosto de escolher também, aí quando eu vou escolher trazendo algumas outras coisas que eu posso trazer, o que eu tenho na carteira, que setor que é, sabe? Vamos ver qual dos setores que está pior lá dentro dos meus índices setoriais, essas coisas todas, tá? Mas enfim, estamos chegando aqui ao final do programa agora, sim, tá? Sexta-feira de 2 semanas, uma semana que foi muito ruim para a nossa bolsa. Não se desesperem, respirem fundo. Vai ser, vai. Quem investe aqui na bolsa sabe que tem muitos movimentos assim. No fundo, no futuro, às vezes as coisas voltam, senão a gente se ajusta para tentar melhorar e sempre estar tirando dinheiro dos nossos investimentos em geral, certo, pessoal? Agradeço a todo mundo que nos acompanhou até agora. Quem quiser solicitar algum papel para olhar, peça aqui embaixo. Quem quiser fazer alguma sugestão também, comentário, pode vir fazer qualquer comentário. Eu estou super aberto. Se quiser que eu tiver alguma sugestão para fazer um pouco diferente, alguma coisa assim, fique à vontade, tá, pessoal? Também curta, por favor, curta, compartilhe, mande para os amigos se está gostando. Se não está gostando, manda para os amigos também, né? Vamos lá, vamos divulgar. Obrigado a todos, um ótimo final de semana, né? Comportem-se que segunda-feira tem mais. Um abraço.